Ah, aí nós temos os tipos de bandeira, né? Um assunto clássico também aí no ensino médio, né? Quais eram os tipos, né? O que motivou essa galera a desbravar o território brasileiro, a penetrar para o interior do nosso território e partir da anulação do Tratado de Tordesilhas, avançar em direção ao sertão, né? Ao interior. Nós temos a chamada bandeira de apresamento, conhecida como bandeira de preagem, ou só preagem, né? O nome desse tipo, né? Como é classificado. Nós temos a bandeira de prospecção, não tá o nome, não tem nome aqui, tá? Só está escrito mineração, mas o nome é bandeira de prospecção. E nós temos também aquilo que é conhecido como sertanismo de contrato, que eram desbravadores que adentravam em busca de quilombos ou aquilombados, né, negros que fugiam de determinados territórios, se aquilombavam e buscavam aí, eventualmente, recuperar, né, esses escravos, devolvê-los aos senhores, gerando uma série de questões também relacionadas a isso, né? Então, por exemplo, um dos sertanistas de contrato mais famosos é o Domingo Jorge Velho, né? O Fernão Dias Pais foi um bandeirante de prospecção. Claro que não dá para a gente fechar muito numa categoria, mas é basicamente isso, né? E o bandeira de apresamento ou preagem foi o Antônio Raposo Tavares, né? Tem vários outros, né? Então nós estamos aqui só para a gente entender essa divisão, essa classificação que é comum no ensino médio. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é século XVI, ou seja, partindo já da anulação do Tratado de Tordesilhas, né? Esse aqui é o Antônio Raposo Tavares, não, Domingos Jorge Velho. Né? Ele está representado aqui nesse atlas histórico da Fundação Getúlio Vargas. Então a gente vê que a bandeira de escravização indígena, também conhecido, né, pelo John Manuel Monteiro, que é um brasilianista, nascido nos Estados Unidos, mas que estudou muito a história indígena, né? Ele tem um livro que foi lançado em 2006, intitulado Os Negros da Terra. 1996, Os Negros da Terra. E aí, claro, é uma referência aos africanos escravizados, e aqui os indígenas nasceram aqui, então é o chamado Negro da Terra. Então eles iam em busca da escravização indígena. Aqui nós temos a busca por ouro e outras riquezas minerais. Era pouco, né, no século XVI, porque o ouro não tinha sido encontrado ainda, ele só foi encontrado a partir de 1693, lá na região das Minas. E aqui, o que eles vão chamar de outros objetivos. Né? A destruição de quilombo nem era considerado, até porque o tráfico de escravos, África, América ainda estava avançando. Agora, no século XVII, Heitor, olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter ainda vai ser forte, as bandeiras de apresamento. Por quê? Principalmente por causa das invasões holandesas. O que os holandeses fizeram? Além de dominar Pernambuco, eles dominaram rota de tráfico na África, impossibilitando a vinda de negros para o Brasil. Logo, esse foi um motivador, né, do apresamento indígena para torná-los escravos, né? Ainda que houvesse uma lei, essa lei é da década de 1590, não estou enganado, é 1595, havia uma lei régia, ou seja, assinada pelo rei de Portugal, proibindo a escravização indígena. Mas ainda assim, eles entravam para fazer esse comércio, né? E vender os índios ali no litoral brasileiro. Né? Tem uns detalhezinhos que depois eu comento aqui. Destruição de quilômetros já aumenta aqui. Né? Aqui nós vamos ter a destruição do quilômetro dos Palmares, Cangazumba, Zumbi, Dandara, que deve ser, inclusive, um assunto para um programa posterior. E aqui nós temos a mineração, que, óbvio, né? Século XVIII, XVII, vai aumentar. E ainda mais no século XVIII, como está representado aqui. Então, no século XVIII, incrementa-se as bandeiras de prospecção, a busca por riquezas minerais, diminui um pouquinho o apresamento indígena. Né? Aqui nós temos a ação, inclusive, de Marquês de Pombal, que vai pegar forte nesse ponto, e a questão da destruição de quilombos diminui um pouquinho também. Vamos em frente. Olha só, aqui, ó, Domingos Jorge Velho. Pam, 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 pam. É ele mesmo. Né, do Benedito Calixto, Domingos Jorge Velho, 1903, essa imagem, hein? Uma imagem até recente, século XX. Né? E aqui, aí nós temos essa representação do bandeirante, né? Que entra dentro
da construção histórica que eu tinha comentado, né, que é o tema do nosso programa hoje, que é essa branquificação do bandeirante, né, ou aportuguesamento dessas figuras históricas. Né? O cara é bem branco, né, o cara é caucasiano, quando, na verdade, havia uma grande mestiçagem. Depois nós vamos aprofundar nesse ponto, nesse assunto. Né? Essa questão do bandeirante exclusivamente português, europeizado, ou mesmo com a pele branca puramente, isso é uma construção histórica, mas que não corresponde à realidade. Então, nós vamos tratar disso. Aqui nós temos uma imagem de Debré, que está até no livrinho GURPS, Mini GURPS, Entradas e Bandeiras. Uma coisa também que o pessoal às vezes pergunta, né? Qual é a diferença entre entrada e bandeira? Na verdade, não tem diferença nenhuma. Entrada é um termo que era mais utilizado no finalzinho do século XVI para o pessoal que adentrava para o interior, que penetrava no sertão brasileiro. E bandeira, ao contrário do que muitos imaginam, não tem necessariamente a ver com bandeiras usadas, né, nas expedições, até porque muitas vezes eles não representavam absolutamente nada, além de interesses deles próprios. Mas o nome bandeira advém de bando. Um bando adentrou o sertão. Um bando, bandeiras, depois bandeirantes, né? Então, é mais relacionado a bando do que um estandarte usado como representativo de alguma coisa. O Sidney Lopes, o Heitor, só interrompendo rapidinho, perguntou, fez a seguinte observação, permita-me uma pergunta, Ganga Zumba era tio de Zumbi e que foi morto por esse sobrinho, o próprio Zumbi? O Ganga Zumba era tio do Zumbi dos Palmares. Agora, se foi morto pelo Zumbi, já não me vem à memória. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Isso eu teria que ver. Tá? Morto pelo Zumbi. Existe uma versão de um atrito muito grande entre ambos. Entre o Ganga Zumba e o Zumbi, que depois vem a liderar durante um tempo lá o Quilombo dos Palmares em Alagoas. Né? Grande parte de Alagoas ali. Agora, se ele matou, eu teria que ver. Não tenho certeza, tá, Sidney? Vou ter que verificar. Se eu falar para ti uma coisa agora aqui, é algo que eu admito que eu não sei. Não tenho certeza. Mas voltando aqui. Então, nós temos aqui a representação do Debré e já mostra essa mestiçagem. Né? É o que é tratado como, na antropologia, como mestiços de primeiro grau. A maior parte dos bandeirantes, eles eram mestiços. Né? Eles eram filhos de índios, de índias, né? Existia eventualmente um cruzamento, vou utilizar esse termo, né? Com portugueses, mas havia essa mestiçagem. Então não havia o português, era muito raro você ter o português puro desbravando o sertão. Né? Então, a gente pode dizer, uma grande quantidade de índios, isso é um outro mito que é trazido, eu acho que é importante reforçar, né? De que eram portugueses em nome da coroa portuguesa. Acontecia em alguns casos, mas não era uma regra. Haviam bandeiras, inclusive, que haviam 2.000, 2.500 índios, ou até mais. Eram mais índios participando das bandeiras do que mestiços. Né? O que é chamado, né, por alguns historiadores, como o próprio John Manuel Monteiro, de mamelucos, né? Que seria essa junção, né, étnica aí no contexto da nossa história, né, do nosso Brasil. Aí. Então, essa pureza não existia. Agora, o que levava índios a adentrarem ao sertão, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a gente já percebe que uma mestiçagem. Né? Michel, pode falar? Dale. Não, só para complementar o que tu está falando, inclusive, o termo paulista era designado justamente por essa quase que uma etnia, praticamente, esse grupo extremamente miscigenado entre europeus, claro, mas entre índios e negros. Não apenas europeus, mas índios e negros. Formava, então, ali um povo que tinha já a formação de uma cultura própria, inclusive tem alguns relatos de que a coroa ela deixava que acontecesse, mas ela não coordenava, não regulamentava nada disso. Então, era solto, né? Mas eles se preocupavam com essa autossuficiência do paulista.
Inclusive o paulista tinha uma língua, né? A língua paulista, que era o tupi, né? O tupi. Então, veja, os caras tinham uma língua, os caras tinham quase que uma etnia reconhecida pelas outras, eles olhavam ali o paulista e diziam, bah, esse cara não é português. Embora o cara tava vestido da cabeça aos pés de bandeirante, não era português como de repente se pensa por aí. Sim, ele era um paulista, que era uma mistura, uma miscigenação ali já, o embrião do que é o brasileiro hoje, vamos dizer assim, né? Negro, índio e o caucasiano. Né? Então, legal isso que você está botando até para desmistificar de não, porque o português veio oprimir. Não, os índios também, os negros também, estava bem misturado o negócio. Mas é isso, só para... Não, mas é exatamente isso que acontecia. Tá? Então a gente tem que trazer, vamos buscar na história a verdade dos fatos, embasando a nossa fala, né, amparada em historiadores. Né? A gente vai trazer aqui o que está nos livros de história. Porque são construções que daí são usadas como argumentos pelas pessoas que queimaram, por exemplo, a estátua do Borba Gato. Qual é o argumento lá? São todos genocidas. Esses bandeirantes foram genocidas, assassinos. Claro que alguns foram. Houve um morticínio indígena, sim, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. E é isso que a gente vai trazer aqui e vamos continuar abordando nesse programa aqui. Né?